Você operou aonde, Roberto? Hã? No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Agora são 10 horas, mais 17 minutos. Este é o programa Antena Ligada. Hoje é segunda-feira, dia 26. Obrigado a você que sintoniza a gente aqui. Obrigado a você que nos acompanha também pelo nosso canal aqui do Facebook. O programa Antena Ligada de hoje já está no ar. No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a você que acompanha o programa Antena Ligada de segunda a sexta-feira, sempre das 10 às 11 horas da manhã, onde a gente traz informação, cultura, sindicalismo. E quero cumprimentar, antes de mais nada, as nossas convidadas de hoje, que estão presentes aqui no nosso estúdio. Bom dia, Flaviana Alves, presidenta do Sindisaúde Goiás. Bom dia, Roberto, e bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também, Irani Tranqueira, que também é da diretoria do sindicato. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Roberto, William e todos os ouvintes da Rádio Trabalhadora. Bom dia para você que nos acompanha pelos nossos canais. Eu quero que você acompanhe a gente aí, faça a sua participação, mande a sua informação, mande a sua pergunta. Hoje nós temos aqui informações importantíssimas. Está acontecendo agora, neste momento, uma manifestação no centro de Goiânia, em frente ao Tribunal de Justiça. Daqui a pouquinho trago informações para você sobre essa manifestação. Os manifestantes estão lá neste momento e a bandeira da manifestação é a seguinte: em defesa da democracia e pelo direito de Lula ser candidato. Tá? Vamos falar sobre esse assunto também. Então vamos aos destaques do dia. Vamos lá, William? Capa de jornal. Você por dentro do que é destaque na imprensa popular e na imprensa tradicional. Muitas informações aí bombando na imprensa e não poderia ser diferente, né? Muitas informações de interesse público, né? Então, nós vamos aqui com o Capa de Jornal desta manhã. Eu quero trazer para você algumas informações. Claro que o julgamento que acontece hoje no TRF4, onde a defesa de Lula entrou com um recurso, o julgamento acontece hoje às 14 horas, é a principal notícia do país. Tendo em vista que a última pesquisa divulgada pelo Estadão e Ipsos, mais uma vez confirmou o presidente Lula como o presidente mais querido entre os presidenciáveis que estão aí. Então, essa pesquisa ela foi divulgada semana passada, nós mostramos aqui na Rádio Trabalhador, e aí não é porque não é uma situação de que eu gosto ou deixo de gostar, não. A pesquisa foi feita pelo Estadão, né? Então não foi a mídia alternativa que fez, não foi o Partido dos Trabalhadores que fez, foi o Estadão que fez e está lá o resultado. E por que será que essa pesquisa continua apontando Lula como o presidente mais querido e o presidente vai ser julgado hoje? Eu queria ouvir um pouquinho as nossas convidadas. Flaviana, no momento em que hoje é mais um dia onde os tribunais vão julgar aí o pedido da defesa de Lula por liberdade, e aí cada vez que Lula é julgado, eu queria entender um pouquinho essa lógica. Cada vez que Lula passa por um julgamento na justiça, sendo condenado aí pela justiça, aí quando pergunta ao povo o que acha, melhora a avaliação dele nas pesquisas que são feitas pela mídia tradicional. Eu queria ouvir o seu comentário a respeito. Então, olha, o que a gente percebe, acho que todos nós percebemos, e até a população, que existe uma situação, eu considero uma desordem no nosso sistema judiciário, né? Para mim está muito claro, e acho que para o povo também está claro essa posição de perseguição do presidente, contra o ex-presidente Lula, né?
porque a população vê neste governo um governo que realmente cuidou e tentou fazer o melhor para o povo. Então é isso que faz diferença para o povo. E essa situação com que a justiça está fazendo, pulando as etapas, né, deixando para trás outros julgamentos que estão prescrevendo, né, só para julgar, por quê? Porque não quer reconhecer um governo que tem condição de fazer algo para o povo. Você acha então que no período do governo Lula a população mais pobre teve uma vida mais digna e seria esse o resultado da pesquisa? Para mim isso eu tenho certeza, por quê? Porque foi um tempo em que a gente colheu muitos frutos, né? E não só a população pobre. Eu acho que o governo Lula ele foi um equilíbrio para quase todo mundo, para a classe média, para os ricos também foram bons, para os pobres também, porque na verdade se você olhar na pesquisa, não é só pobre que está votando no Lula, né? Não. Realmente não é esse perfil. Né? Não é esse perfil. Fala, não, é só pobre, tá? Não, você tem. É igual quando dizem que foi a pobreza que votou em Marielle, né? Lá no Rio de Janeiro. A hora que você pega o mapa, não, teve muita gente na Zona Sul que votou nela. Quer dizer, não é isso, né? Então, na verdade, para mim está muito claro isso, e acho que a população já começou a acordar que existe uma inversão de valores aí, né? Para não deixar ele governar e fazer algo para o povo e algo para o Brasil, né? Que possa realmente distribuir renda, a gente força ele não sair candidato, julgando ele na frente de tantos outros que estão aí, né? Eu quero ouvir um pouquinho também a Irani. Qual é a avaliação que você faz, Irani, neste momento em que hoje está marcado para hoje, logo mais às 14 horas, lá no TRF4, o julgamento aí do recurso da defesa de Lula contra a decisão, né? E aí eu estou fazendo esse paralelo com a pesquisa que saiu na semana passada, onde Lula, entre os presidenciáveis, disparadamente, é o presidenciável mais bem aceito, mais bem avaliado pela população. E aí a Flaviana falou muito bem, a pesquisa não conversou só com pobres, ricos, negros ou brancos, foi geral. Então a boa avaliação do Lula é entre a população brasileira. Roberto, na minha avaliação, assim, que eu também, eu faço essa pesquisa constantemente, né, nas feiras onde eu passo, no supermercado. Então, assim, eu vou conversando com a população e a gente vê que muitas vezes as pessoas são enganados, às vezes, por uma mídia, né, que coloca que o Lula tem que ser preso a qualquer custo, que ele tem que ser um exemplo para todos os que roubam, né? E aí eu fico pensando assim, mas será que o Lula é o pai de todos, né? Que ele tem que ser exemplo para todo mundo? Eu acho que cada um tem que responsabilizar por seus erros. E a gente vê, assim, que a população, de modo geral, melhorou muito, né? Assim, eu comparo a minha própria família no estado onde eu morava, o estado do Tocantins, e a gente vê que a vida das pessoas melhoraram. Então as pessoas veem isso e a mídia tenta, às vezes, enganar a população, e a população fica perdida diante dessas pesquisas, e mesmo que é um desejo da população, né, que são favoráveis ao presidenciável Lula. Nós temos vários assuntos no programa de hoje, dentre eles, e é por isso que nós estamos recebendo hoje a Flaviana Alves e a Irani Tranqueira, do Sindisaúde Goiás. Atenção, hein, você que é da área de saúde em Goiás. Decisão judicial que determina o preenchimento de 100% das vagas no HGG. Saiu uma decisão judicial que está determinando o preenchimento de 100% das vagas do HGG, e esse é o detalhe, por servidores públicos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto com as nossas convidadas que estão aqui, que são do Sindisaúde. E tem outra informação também que diz respeito diretamente à área de saúde. Vamos falar sobre também o seguinte assunto. Decisão judicial que obriga a Prefeitura de Goiânia a pagar o retroativo do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de Goiânia. Então aí, vitória do Sindisaúde, que nós vamos também aprofundar este assunto daqui a pouquinho.
né? E, claro, falar mais sobre as ações do Sindsaúde, porque teve manifestação na semana passada, nós vamos falar sobre isso. Mas a gente pode começar a tratar desse primeiro assunto aqui, ó. Essa decisão judicial que determina o preenchimento de 100% das vagas no HGG por servidores públicos, o que ela representa para a saúde? Então, primeiro, acho que uma vitória para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, uma vitória para os usuários, porque a maior segurança que o usuário tem no Sistema Único de Saúde é quando ele pode ser atendido por uma equipe concursada, uma equipe autônoma, uma equipe que não depende, né, de estar sendo vigiado ou questionado ao ele exigir uma qualidade, né? Então, essa ação civil pública, ela foi promovida pelo Ministério Público ainda em 2012, quando da assinatura do contrato, né, do HGG com o Estado, o contrato de gestão. Por quê? Porque no momento em que ele participou do processo de licitação para pegar o HGG, para administrar, ele colocou que ele permaneceria com 100% dos servidores concursados, que ele tinha interesse, ele não tinha nenhum problema para ele. E aí ele participou da concorrência, ganhou. E ao ganhar, né, a hora de elaborar o contrato, ele elaborou um contrato dizendo que só poderia ficar com 50%. Né? E aí, tão logo... Ou seja, queria mudar as regras do meio... Do que ele participou, do que ele propôs, do que fez ele ganhar a concorrência, né? No processo Depois queria mudar, no meio do caminho. No meio do caminho. Lógico, em comum acordo com o Estado. E logo a promotoria diz, não, peraí, se você propõe alguma coisa, você foi um dos motivos que levou você a ganhar a licitação, né, a concorrência, era dizer isso. Por quê? Porque você estava, no mínimo, evitando que o Estado gastasse mais, né, com o aproveitamento de todo o pessoal. E aí ela abriu essa ação civil pública, né? Num primeiro momento, ela ganhou essa ação, essa liminar. Infelizmente, o Estado, na época, recorreu, derrubou a liminar dela, e ela fez a apelação, né? A promotora Marlene Nunes. E agora, depois desse período aí, né? Já de 2012 agora a 2018, no dia 15 de março, a Corte, né, julgou que realmente a doutora Marlene tem razão, desde o início que ela vem dizendo, que da forma com que foi contratada, né, para permanecer a realidade do que ele fez, porque ele não fez um novo contrato, ele só aditivou até agora. Não teve uma nova licitação na HGG. Então, no mínimo, ele tem que cumprir o que ele propôs, porque isso faz parte do serviço público, a impessoalidade, né, a publicidade, a responsabilidade, são itens do serviço público, né? Então, a decisão foi unânime, né, pela Corte, que no HGG tem que ter 100% do servidor público, como foi proposto no contrato, né, de prestação de serviço que ele fez para o Estado, a proposta que ele fez para o Estado. Bom, agora são 10 horas e 30 minutos. Um forte abraço para você que nos acompanha pelo nosso canal de áudio e aqui também pelo nosso canal no Facebook. Nós ouvimos aí a resposta da Flaviana Alves, ela que é presidenta do Sindsaúde Goiás. Ela está falando a respeito desta decisão judicial que determina o preenchimento de 100% das vagas do HGG com servidores públicos. Então, essa decisão, a gente pode, por tudo isso que você falou, entender que é uma vitória dos trabalhadores públicos da saúde no estado de Goiás. Sim, e uma vitória para o SUS, né? Porque o SUS tem que ser executado por servidores públicos, autônomos, concursados, preparados para esta função, né, que a Constituição garante. O William está me falando aqui, o William ajuda a gente aqui, porque o William fica rastreando as nossas redes sociais, que é o WhatsApp, é Facebook, é o próprio site. Então, diversas pessoas já estão aqui, eu costumo agradecer a você que nos acompanha, mas aí teve uma pergunta aqui, né? Hoje, se tiver 20% de efetivos no HGG, é muito. A Luciene Menezes fez essa afirmação. É isso mesmo? Isso é verdade. Tanto é que quando eles não quiseram mais os servidores, que está aqui a Irani, que logo em seguida você vai poder ouvir a Irani foi uma das trabalhadoras que foi colocada à disposição.
né, do HGG na época, ela era diretora, mas estava trabalhando lá no HGG. E assim, recebeu um telefonema, né, Irani? E assim, quanto muitos outros, e de férias, de licença-prêmio, recebia ligação, Por dizendo, telefone, então? por telefone. E assim, foi uma coisa desrespeitosa, sem relação. E o contrato, igual a doutora Marlene fala aqui no processo civil dela, né, de civil pública, não ia ficar no HGG aqueles que não quisessem. Aqueles que não quisessem não iam ser obrigados. Essa é a proposta. Essa é a proposta deles. E aí, quer dizer, começou a ligar para as pessoas de licença, de férias, ou ainda já em trâmite de licença, ou ainda de férias marcadas, dizendo que depois das férias não precisava de voltar. E isso gerou um processo aqui na ação civil pública, houve a interferência do promotor Vilanir Camapum, na época de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Por quê? Porque as pessoas começaram a adoecer, né? E eles não pararam por isso. Aí o contrato inicial assinado foi de 50%, depois o governo aditivou esse contrato dizendo, tirou o até 50%, né? Então tirou a palavra até 50%. Aí poderia ser de 1 até 0. E aí tá essa realidade. Se tiver muito mesmo, é 20. A gente anda lá, você não encontra. Você vê que na UTI não colocaram nenhum servidor público. Não tem nenhum servidor público lotado no serviço de UTI. Agora, é muito preocupante pra gente isso, você deixar um setor tão importante como esse, sem deixar pessoas autônomas, preparadas. Isso que você falou, Flaviana, eu quero ouvir a Irani Tranqueira pelo seguinte. No programa da semana passada ou retrasada, a Irani esteve aqui, juntamente com uma servidora efetiva, servidora pública concursada do CAIS Campinas. E aí, isso que a Flaviana acabou de falar, a gente confirmou. Muitas vezes o servidor que presta serviço em uma unidade hospitalar por meio de uma OS, ou seja, um terceirizado, OS, etc., ele vê as coisas erradas acontecendo, mas ele não tem condições de denunciar, porque ele perde o emprego e a família dele fica sem um salário para ele manter a família dele. Quando o servidor é servidor público concursado efetivo, ele tem a garantia do trabalho dele. Aí ele tem a coragem de vir aqui e denunciar as coisas erradas, como nós, aqui no programa Antena Ligada, recebemos aqui as denúncias dos absurdos que estão acontecendo no CAIS Campinas. Tá? O programa está aqui na nossa página, se você quiser olhar depois. Então, essa é a importância do servidor público. Então, quando a Flaviana vem aqui e fala, olha, não tem ninguém na UTI. Se tiver alguma coisa de errado na UTI, ninguém vai saber. Agora, se tiver um servidor público concursado lá, ele vai chamar a chefia, vai dizer, olha, está errado, no procedimento não é assim. E se persistir, aí o servidor público tem condição de fazer essa denúncia. Irani, eu queria te ouvir em relação a isso que a Flaviana falou. William, aqui, ó. Eu queria ouvir você em relação a esse assunto que a Flaviana falou. Aconteceu com você? Sim, comigo, assim, eu recebi a informação, eu estava presente, né? Assim, mas a maioria dos trabalhadores, eles realmente estavam, como a Flaviana disse, estava de licença médica, de licença de férias, de licença prêmio, e simplesmente recebi a ligação em casa dizendo, você não precisa mais vir, você procura a secretaria para saber onde que você vai ser lotado. Né? Eu fui talvez uma das últimas trabalhadoras de lá a ser colocada à disposição, mas assim, de forma muito desrespeitosa, né? Me chamou e falou assim, olha, você realmente não entra no perfil, né, que precisamos aqui para a OS. Mas assim, o perfil deles é uma coisa assim muito estranha. O que é o perfil? Que realmente eu falei para eles, eu não quero entrar. Para você ver o que aconteceu comigo. Eu simplesmente estava relatando um paciente e aí recebi uma ligação, o telefone estava tocando, eu atendi o telefone e fui dar o recado para o paciente, porque ele não tinha celular, era um paciente muito humilde, e aí eu fui lá dar o recado. E aí um dos chefes da OS foi atrás de mim. Quando eu acabei de dar o recado para o paciente, ele falou para mim, olha, a partir de hoje aqui não vai ser mais assim. Eu falei, como? Não, você não precisa mais trazer recado para o paciente. Eu falei, uai, então eu também não tenho que atender telefone? Não, você vai atender o telefone. Eu falei assim, mas se eu atender o telefone e tiver que dar um recado, eu tenho que dar o recado para o paciente. Porque a pessoa que está ligando, ele pergunta quem que está atendendo o telefone, né? Então, assim, uma forma desrespeitosa para com o trabalhador e mais ainda com o paciente. Total despreparo, né? Desse gestor. Despreparo. E aí, assim,
igual a Flaviana estava falando, e você também confirmou, que o trabalhador efetivo, ele tem estabilidade. Mas muitas vezes a população pensa que a estabilidade é para o trabalhador não ser mandado embora. Não é isso. Estabilidade é para você ter autonomia para cuidar, né, da população, cuidar do paciente, você zelar. Essa que é a estabilidade. A estabilidade não impede nenhum trabalhador de ser demitido, de ser exonerado, né, desde que ele, né, faça as coisas corretas como manda, né, o que é o trabalho público, entendeu? Então, a estabilidade é porque se o paciente está necessitando, então eu vou chamar alguém para poder cuidar daquele paciente, eu vou fazer a minha parte por ele e eu vou incomodar até que aquele paciente seja cuidado. Então, o funcionário que não tem estabilidade, ele pode ver o paciente grave, morrendo, e ele não vai incomodar ninguém, porque ele não vai colocar o trabalho dele em perigo, em risco, né? Então, ele prefere que o usuário, né, coloque a sua saúde em perigo. Agora são 10 horas e 37 minutos. Tem outros assuntos aqui que a gente precisa tratar. Está acontecendo neste momento no centro de Goiânia, lá em frente ao prédio da Justiça Federal, uma manifestação em defesa da democracia e pelo direito de Lula ser candidato. Essas manifestações, elas estão acontecendo no Brasil inteiro, nas principais capitais, e aqui em Goiânia, daqui a pouquinho a gente vai tentar conseguir aí fotos, imagens, informações para mostrar para você aqui do programa Antena Ligada. Outra coisa, hein? O Procon Goiás interditou bombas de gasolina de um posto no Jardim Guanabara. Olha só, as pessoas parece que não se cansam de tentar fazer as coisas erradas, né? A nossa gasolina já tem quase 30% de etanol. E aí o Procon foi lá, depois que houve denúncias, e verificou que tinha bomba de combustível lá vendendo, a gasolina tinha 35% de etanol. Então, na prática, o consumidor está sendo lesado, porque ele está pagando preço de gasolina e levando etanol para casa, né? Agora, você imagina aquela pessoa onde o carro dela é só gasolina. Imagina o funcionamento do motor, vai danificar peças, vai trazer um monte de problemas. William, mostra aqui o Procon, a blitz do Procon. Olha só. É um posto lá no Jardim Guanabara, né? A denúncia foi pelo telefone 151. E se você tiver denúncias para fazer, você pode ligar no 151 do Procon Goiás para também denunciar. Então tá aí a importância da população também estar denunciando as coisas que são erradas. Eu tenho mais informações do Cine Saúde sobre essa. A gente quer saber, e vamos falar sobre este assunto daqui a pouquinho, que é uma ação judicial que obriga a Prefeitura de Goiânia a pagar o retroativo do piso nacional dos agentes comunitários, tá? A gente vai falar sobre essa decisão importantíssima aí, que é um direito dos trabalhadores. Mas antes eu quero trazer uma outra informação aqui no Antena Ligada, que é o seguinte, hein? Sobre o caso da vereadora Marielle, que mobilizou o mundo inteiro e retomou as discussões sobre direitos humanos e tal, foi lamentável descobrir, e aí a polícia acabou descobrindo, que o dono de página de fake news sobre Marielle é sócio e dirigente do MBL. Então, quer dizer, uma vereadora que representa os direitos humanos, e direitos humanos de todos os humanos, de todas as pessoas, negros, brancos, favelados, inclusive policiais militares. Ela recebia no gabinete dela diversas famílias de policiais militares. Aí eu acho engraçado o seguinte, às vezes fala, os policiais militares, como se o policial militar também não fosse um trabalhador. E trabalhador pobre como eu, jornalista, como a pessoa que está lá com pequeno comércio. Sabe, as pessoas ficam com uma hipocrisia. Trabalhador, polícia militar, polícia civil é trabalhador pobre, porque vive de salário. Então, se você vive de salário, você é pobre. Ou você vive de renda, você aplica nos grandes mercados financeiros e está vivendo de renda. Aí você não é trabalhador pobre. Mas se você recebe salário, paga imposto de renda, INSS, etc., você é trabalhador pobre. E a Marielle, ela defendia, sim, os policiais militares. Aí quando foram ver lá... Agora eu quero mostrar para você o seguinte, mostra aqui, William. Dono de página que fazia notícias falsas ou fake news sobre Marielle é sócio de dirigente do MBL. Olha a cara do cidadão aí, ó. Olha o bonito aí, ó. Fazia notícias falsas e estava vinculado aí ao MBL. Olha o cidadão aí. Então quer dizer,
estava a serviço do Movimento Brasil Livre, que é o MBL, que é um site onde a USP, o assunto das fake news toma conta das redes sociais, da minha rede social, da sua, da nossa. A USP fez um estudo e mostrou que um dos maiores difusores de fake news é o MBL. Então presta atenção com o que você anda compartilhando informação. Tá? Quem está falando sou eu, é a USP. Então é lamentável, não é, Flaviana? O que você acha dessa informação? Não, então, lamentável porque o que eles querem, o que o MBL quer, né? Passar uma imagem que querem um Brasil livre, mas na verdade não é. Eles querem um Brasil entregue ao multinacional, às grandes potências, né? Nunca aceitaram o processo de liberdade que nós adquirimos, né? Com os próprios governos populares, né? E a abertura até mesmo do comércio, que tudo que começou. Então, por quê? Porque querem a gente realmente ser escravo, né? Essa coisa de fazer notícia falsa a respeito dos outros, porque a pessoa faz um trabalho de anos e aí eles inventam que a mulher estava envolvida com um traficante, que tinha casado com não sei quem, que era mãe solteira, até de uma forma preconceituosa. Ora, você é mãe solteira. A maioria das famílias brasileiras hoje, a mãe solteira que coordena a casa, que sustenta a casa, qual é o problema? E aí vem esse tipo de pessoal aí cheios de preconceitos, né? Então nós não podemos aceitar isso. Na verdade é a questão da moralidade. Eles querem passar uma falsa moralidade. É igual o que a gente diz assim, muita gente condena o aborto. Mas assim, até achei engraçado, um companheiro nosso compartilhou. Não adianta só condenar, né, não matar enquanto está no ventre, mas concorde em matar depois que nasce, né? Então assim, eu condeno o aborto, mas depois que nasceu pode matar. Pode matar de fome, pode matar sem ter educação, pode direitos básicos, direito básico, pode matar tudo. Inclusive pode matar a Marielle, né, que estava lá se defendendo os direitos humanos, e assim não como ela, muitas vidas já foram ceifadas, né? Aí do nosso... Uma outra informação que também rodou muitas redes sociais foi a questão de que militares do Exército foram presos por formação de quadrilha e tráfico de armas no Distrito Federal. Mostra aqui, William. Olha só. Então, 20 delegados e 180 agentes da Polícia Civil do DF cumpriram 22 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão contra 5 militares do Exército, um da reserva, Pedro Henrique de Santana, que é apontado como o suposto chefe do bando. Então, isso aqui vai colocando por terra aquelas falas preconceituosas, né? E aquela ideia de que tem que voltar à ditadura militar. Quer dizer que colocou uma farda, não tem pecado. E aí uma informação como essa desmistifica, não é, essa situação. Eu quero agradecer imensamente a você que acompanha a gente pelas nossas redes sociais, dizer o seguinte, eu quero agradecer aqui, ó, eu vou até puxar aqui algumas participações, agradecer a Dulce Alves. A Dulce disse o seguinte: esta mulher que expressa a verdade, a Luciene Menezes, o Adriano Silva Mourão, quero agradecer a Carmen Silva, agradecer também a nossa Vanécia Alves, a Ludmila Leles, Edmar Silva, Valdesson Talon, Ricardo Manzi, Marcos Moura e outras pessoas que estão nos acompanhando. Mande aí a sua informação, mande aí a sua pergunta e até a sua crítica também, porque aqui não tem censura. Vamos falar sobre outro assunto, que é essa vitória que o Sindisaúde conseguiu, que obriga a Prefeitura de Goiânia... Estamos ao vivo por telefone? Vamos lá. Quem é? Vominantes, falando do centro de Goiânia. Bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Zé. Vominantes, você está no centro de Goiânia, em frente à Justiça Federal, é isso? Nós estamos aqui em frente à Justiça Federal, né, os movimentos sociais, o partido, o PT, o PCdoB, militantes do movimento sociais, sindicais. Nós estamos em frente aqui à Justiça Federal, que a ideia de a gente ficar durante todo o dia de hoje, é uma espécie de vigília, né? O julgamento que vai ocorrer lá no TRF4, lá em Porto Alegre, o julgamento do Lula, né? E nós estamos aqui
os militantes estão chegando, né? Então a ideia é essa, de a gente ficar o dia todo aqui dialogando com a população, né, sobre esse momento, né, difícil que o Brasil está passando, né? De golpe, de perseguição política, os movimentos sociais, sindicais, de liderança, né? É essa a ideia. Vocês, qual é essa vigília? Ela tem por objetivo principal o quê? Ela tem o objetivo principal de estarmos mobilizados, né? E dialogando com a população do momento que está ocorrendo lá. Quer dizer, a ideia de que nós queremos o Lula livre, né? O Lula livre, que a justiça faça justiça. E para nós a justiça é absolver o Lula porque não tem nenhuma prova contra ele. Então a ideia é de a gente ficar aqui mobilizado, né, na expectativa de que lá no TRF4, né, absorva ele, e aqui a ideia de a gente estar, e hoje aqui, amanhã nós estamos aqui, durante todo o dia de hoje, à tarde, né, e continuar com a nossa movimentação de rua, panfletagem, né, amanhã, por exemplo, na universidade. Então essa é a ideia. Nós estamos também aqui com a presidente estadual do CT, que é a Cátia Maria, também está à disposição, e está na coordenação do evento também. Tá certo. A gente agradece a sua participação por telefone. Nós estamos também com a Cátia Maria na linha, é isso? Isso, tá com a Cátia Maria aqui, presidente estadual do PT. Vamos conversar então também com a Cátia Maria, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Goiás. Cátia Maria, bom dia para você, bom dia. Eu vou passar para ela. Tá? Por gentileza. Vou passar. Alô? Bom dia, Cátia Maria. Bom dia, prazer falar com vocês. Cátia Maria, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Goiás. Esta vigília que vocês estão fazendo hoje aí na Justiça Federal, ela tem qual objetivo? Nós estamos numa defesa, numa campanha sistemática em defesa da democracia, né, e na defesa do nosso ex-presidente Lula também, que vem sofrendo uma perseguição dos meios de comunicação, por parte do judiciário. E nós entendemos que a Constituição brasileira, ela é a nossa carta magna que precisa ser cumprida. E essa decisão do juiz Sérgio Moro, e hoje, com os recursos, né, que serão julgados no TRF4, elas não condizem com a realidade, uma vez que elas não têm prova, e elas ferem gravemente a nossa Constituição. Porque no nosso artigo 5º ele resguarda a presunção da inocência. Não se pode, a qualquer custo, por medo das urnas, querer condenar uma pessoa, imputar a ele um crime que ele não fez para tirá-lo do processo eleitoral. Então, nós estamos denunciando essa perseguição política ao presidente Lula e defendendo a democracia. E queremos defender também o direito de eleições livres, e aí quem ganhar na urna é a vontade do povo, que é outro princípio, né, da democracia, que é a soberania do voto, que vai fazer valer o nosso processo de fortalecimento da democracia brasileira. Cátia Maria, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Goiás. Nós estamos falando com ela ao vivo por telefone, ela está neste momento na Rua 19, no centro de Goiânia, em frente ao prédio da Justiça Federal, onde acontece uma vigília, onde os manifestantes buscam, de acordo com a fala da nossa entrevistada, pelo direito à democracia e pelo direito de Lula ser candidato. Cátia Maria, nós falávamos mais cedo aqui no programa Antena Ligada, inclusive a respeito das pesquisa que saiu semana passada, publicada pelo Estadão e o Instituto Ipsos, onde entre os candidatos, entre os presidenciáveis, Lula novamente é o mais bem avaliado. A que se deve essa boa avaliação do Lula? Olha, na verdade, o povo brasileiro é um povo inteligente, né? Então não adianta a mídia tradicional querer desqualificar, querer desconstruir o PT, querer desconstruir a imagem do presidente Lula. Porque o povo brasileiro sabe qual foi a diferença do governo do PT e do governo do presidente Lula e Dilma no seu dia a dia. Então, quando eu chego na cidade, tenho visitado o estado de Goiás inteiro, as pessoas querem que eu dê a garantia que se ele será candidato, porque de alguma forma elas me relatam alguma experiência que
elas tiveram uma exitosa por conta do governo Lula. Então, as pessoas sempre dizem, porque na época do presidente Lula, eu tive direito de comprar minha casa, eu comprei meu carro, meu filho pôde fazer uma universidade, ou às vezes o trabalhador do campo conseguiu ter a energia elétrica, que até antes não tinha. Então, de uma forma ou de outra, a população brasileira, em especial o povo mais simples, humilde trabalhador, foi beneficiado pelo governo do PT, pelo governo do presidente Lula e Dilma. Então, não adianta as pessoas tentarem desgastar a imagem dele, tentarem colocar no imaginário das pessoas, porque o real que eles sentiram de mudança para melhor na sua vida, no dia a dia, é muito mais forte do que qualquer notícia falsa que tentem colocar, né, aí tentando bombardear a imagem do Lula e a imagem do PT. Então, o povo brasileiro continua querendo ele como presidente porque sabe o quanto a vida melhorou em cada município, em cada cidade, na época do governo Lula. E é por isso que eles colocam ele aí na preferência sempre, em todas as pesquisas, né? Não é só uma, todas as pesquisas que saíram, ele venceria as eleições se as eleições fossem hoje. Obrigado a você, Kátia Maria, presidenta do Partido dos Trabalhadores no Estado de Goiás, pela participação aqui no Antena Ligada. Muito obrigado, prazer falar com vocês. Pois é, nós falamos agora ao vivo com a Kátia Maria, ela que é presidenta do Partido dos Trabalhadores no Estado de Goiás e está, neste momento, participando da vigília que acontece lá na Rua 19, no centro de Goiânia, em frente ao prédio da Justiça Federal. Essas manifestações acontecem em todo o Brasil, e aí tem gente lá do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, entre outros partidos, né, militantes de uma maneira em geral. 10 horas mais 53 minutos, a gente tem que falar dessa vitória do Sindisaúde em relação a esse direito trabalhista, que é a decisão que a Justiça tomou agora, obrigando a Prefeitura de Goiânia a pagar o retroativo do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias em Goiânia. O que é essa ação, Flaviana? Então, olha, em 2014, foi aprovado a lei do piso salarial para o agente comunitário de saúde e agente de endemia, no valor de R$ 1.014. E Goiânia, na época, pagava para o trabalhador R$ 724. Então, ele deveria ter pago o trabalhador esse valor, R$ 1.014. E, irredutivelmente, não pagou, e mesmo a gente fazendo várias assembleias, às vezes a gente cobrando, muitos ofícios, alegavam que eles não eram obrigados a cumprir o piso. Então, não restou outro caminho senão a gente procurar a justiça. E tivemos ganhos em primeira instância e confirmada agora em segunda instância, Então, agora não tem efeito suspensivo, a Prefeitura de Goiânia tem que cumprir o piso, Hoje ela já cumpre, o pagamento do piso, mas tem um retroativo aí que eles não pagaram, do ano de 2014, do ano de 2015 e parte do ano de 2016. Porque o que nós fizemos? Independente da ação na Justiça, a gente continuou pressionando, pressionando a Prefeitura, fazendo assembleias, exigindo o nosso direito. E quando foi em 2016, a gente conseguiu o cumprimento do piso. Porém, a Prefeitura não quis pagar o retroativo, diz, não, eu não tenho dinheiro, só vou pagar se a Justiça mandar eu pagar. E é isso aí. Então, agora a Justiça mandou pagar, já está essa decisão em segundo, lógico, cabe recurso em mais instância, cabe porque a Justiça ela vai, Ela cabe o funcionamento da própria Justiça. Da própria Justiça, Pode ir até o Supremo. Mas não tem efeito suspensivo essas decisões, Porque decisão em primeira e segunda instância de direito, não tem efeito suspensivo. Então, agora é a hora de cada trabalhador e trabalhadora executar, porque é uma ação coletiva. Como é cálculo, depende do seu salário, então você tem que procurar o Sindisaúde para fazer a sua ação de execução dessa ação coletiva. Então, assim, mais uma vez, só reafirma que trabalhador unido, sempre vai ter vitória. Então, o que é exemplo para nós é isso, que a gente não pode desistir nem da luta, que é o principal arma nossa, da nossa organização, e também de procurar os nossos direitos na Justiça. Então, o Sindisaúde está à disposição de cada agente comunitário de saúde, de cada agente de endemia, para a gente poder fazer a execução dessa sentença,
coletiva que foi ganhada aí pelo sindicato. Até time de pelada, viu, o Irani Tranqueira? Até numa pelada de rua, o time que está mais unido, mais afinado, ele consegue resultados melhores. Isso aí até em pelada de futebol, de rua, de várzea, o time mais afinado e unido vai ganhar. Agora você imagina uma questão sindical séria dessa. Então, o trabalhador sindicalizado, unido junto do seu sindicato e participante e atuante, ele tem muito mais chance de vitórias, como essa vitória que foi conseguida aí pelos agentes comunitários e de endemias representados aí pelo Sindsaúde de Goiás. Sim, e a gente vê que, como você citou esse exemplo, a gente vê qual que é o animal que ele é comido pelo lobo, né? Aquele que está desgarrado, né? Então, a luta dos trabalhadores é isso, é para unir de forma organizada, né? Para vencer, né, todas essas dificuldades, esses direitos que são negados para os trabalhadores constantemente. Então, assim, já chamando os trabalhadores, né, tanto do Estado quanto do município, né, Flaviana, para a Assembleia, no dia 28, né, vai ser na Assembleia Legislativa, na hora da manhã, né, às 8 horas da manhã, para os trabalhadores continuar unidos, né? E que os trabalhadores, agentes comunitários de saúde de endemia, eles têm mais uma luta, juntamente com o pessoal dos administrativos e motoristas do município de Goiânia, que eles precisam ser incluídos no plano de carreira do município, porque eles têm o piso, mas eles não estão dentro do plano. Então eles têm mais essa luta que precisa ser enfrentada aqui em Goiânia, no município de Goiânia, para que essas 4 categorias entrem no plano de carreira para fortalecer mais essa luta e conquistar os direitos, né, que estão sendo negados até o momento. Então essa Assembleia é depois de amanhã, dia 28? Dia 28, 8 horas da manhã na Assembleia Legislativa. É uma Assembleia coletiva, né, uma Assembleia ampliada, tanto do Estado quanto do município. Certo. Pode complementar, Flávia? Então, e essa Assembleia, conforme a Irani disse, é para todos os trabalhadores, seja do Estado, seja dos municípios, porque também é uma Assembleia onde vai haver a prestação de contas do exercício 2017, né, do Sindsaúde. Só que hoje, de modo muito especial, aqui no nosso auditório da CUT, nós teremos uma assembleia só para os agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, às 17 horas. No quê? Para a gente tratar exatamente dessa ação, explicar essa ação, informar quais os documentos são necessários, né? Quem tem direito, né? Como é que é esse direito meu? Então, quero aqui, aproveitando, né? Tem convite já da Irani, que é para todos, que é uma assembleia geral, uma assembleia ordinária do Sindsaúde, na quarta-feira, 8 horas, onde a gente vai estar tratando da prestação de conta do exercício anterior, 2017. Vamos estar tratando de uma possível proposta que o Estado está fazendo aos trabalhadores do Estado no quesito do plano de carreira. E estaremos tratando as situações dos municípios, em especial o município de Goiânia, com essa pauta aí que a Irani falou, do cumprimento de plano de carreira, inclusão de profissionais que estão fora. Agora, hoje, às 17 horas, aqui no auditório da CUT, nós teremos uma assembleia específica para você, agente comunitário de saúde, agente de endemia, para que você venha buscar todas as informações necessárias para que esse direito conquistado aí na justiça possa vir para o seu bolso, né, ali para resultar na melhor condição de vida para você. Então, filiado ou não, quer saber? Venha para essa nossa reunião aqui no auditório da CUT, às 17 horas, para que a gente possa fazer essa fala aí, né, clara aí, muito importante neste momento. Flaviana Alves, presidenta do Sindsaúde de Goiás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades que aconteceram na semana passada. Vocês tiveram atividades pelo interior do estado também, né? Isso, olha, nós começamos na terça-feira com uma reunião em Senador Canedo, na luta lá pelo plano de carreira, que está um pouco devagar, mas vai avançando. Criamos lá uma comissão, um grupo de trabalho, que vai se reunir agora novamente dia 5 de abril, para a gente poder avançar na questão do plano de carreira de Senador Canedo. O prefeito lá está irredutível? Não, até que agora, devido à pressão nossa, os trabalhadores estão firmes, por isso que a gente diz, trabalhador unido, a vitória vem. Senador Canedo está dando exemplo para aqueles trabalhadores, sabe? O prefeito lá, meio irredutível. Um abraço aí para os nossos trabalhadores do Senador Canedo. Ouvintes e internautas do Senador Canedo. Aí está fazendo com que a prefeitura, pelo menos, apresente a proposta, escute, né? Vamos
firme. Se os trabalhadores não tivessem se mobilizado, o prefeito ia passar a roda. Não ia fazer. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir, né? Mas não, ele está, pelo menos ouvindo, criou, pôs a procuradoria para a gente estudar junto, o recurso humano, finanças, isso é positivo. Agora, vai conquistar se a gente manter unido. Como foi em Aparecida, quando foi em Goiânia, como foi o Estado, e assim, Teresópolis, Anápolis, Rio Verde, etc., tantos outros municípios que tem. E aí tivemos também Então, só para finalizar, 5 de abril tem uma reunião da comissão lá em Senador Canedo. Senador Canedo, às 14 horas. Às 14 horas. Isso. E aí, nós também tivemos uma manifestação em Aragoiânia, né? Abraço para Aragoiânia. Trabalhadores também lá muito unidos. Trabalhadores de Aragoiânia recebam cumprimento da gente aí. Trabalhando lá, tem prol do plano de... Lá é pior, lá não se paga nem insalubridade, não se paga adicional noturno, não se paga database, tem 5 anos. Então nós estamos lá, e lá o recado foi dado ao prefeito. O prefeito fugiu de nós, você acredita? Estávamos lá na recepção, aguardando o prefeito, disse que ia nos atender. De repente, disse que tinha que atender o Sebrae. O Sebrae era mais importante que nós. E aí, saiu de lá, e a gente, inclusive, correu meio que atrás dele, não conseguiu. Mas só que a gente deixou o recado. Se até o dia 3 ele não nos atender, provavelmente a Aragoiânia vai ter greve. Por quê? Porque não dá mais. A Aragoiânia vem nos enrolando aí, desde a primeira gestão, que foi reeleita, dizer, não, agora vai ser diferente. Vocês me reelegem, que eu vou cuidar da saúde. E não tem feito. E pagar os salários para comissionado. Quer dizer que o prefeito lá prometeu à população de Aragoiânia, queria fazer uma saúde diferente, queria tratar os trabalhadores da saúde de maneira diferente, e agora saiu pela porta dos fundos para não dialogar com a categoria. Nem dialogar, isso, nem dialogar. Então a gente deixou o recado lá com o chefe de gabinete dele, que a gente vai dar um prazo até dia 3 de abril. Né? 3 de abril. Caso ele não tenha, dia 3 de abril, a gente tem nova assembleia. Falamos também com o presidente da Câmara lá, o senhor Raimundo. Ele assumiu o compromisso de tentar ampliar esse diálogo com o prefeito, porque ele acha que não a população elege os vereadores para que aliás, uma das funções dos vereadores é fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o prefeito. E aí, insalubridade, ora, o trabalhador da saúde não receber, isso é direito básico de quem trabalha na saúde, receber a insalubridade. Outras questões que você colocou aí, como adicional noturno, database, quantos anos? Pai, lá tem 5 anos. O último foi em 2012, né? Caminhando já para 2013. Estamos solidários com os trabalhadores de Aragoiânia, não só os da saúde, mas os da saúde principalmente, porque estamos recebendo hoje aqui as nossas dirigentes do Sindsaúde. Mas, o prefeito, vamos dar uma atenção especial aí, já que parece que para assessor não tem dificuldade de dar um salário digno. Não é isso, Irani Tranqueira? Parece que ela não tem dificuldade com assessor, mas... Roberto, assim, Aragoiânia foi muito interessante, que assim, dos municípios que a gente fez manifestação, não digo essa da semana passada, mas anterior, a população, enquanto a gente estava lá com o carro com o som na rua, a população foi lá e fez uma fala em favor dos trabalhadores, porque assim, uma população que reconhece e que acompanha a vida dos trabalhadores. Então, assim, todos que foram lá falaram tão bem dos trabalhadores, né, público lá, os funcionários públicos do município de Aragoiânia, e disseram que realmente eles tinham razão, né, de estar cobrando, porque eles eram bons trabalhadores e que não estavam sendo respeitados nos seus direitos, né? Então, assim, a população manifestando, foi assim algo extraordinário, né, da população reconhecer esse valor que muitas vezes o trabalhador faz tanto e às vezes a população não reconhece, né? Então lá, assim, para mim foi um município exemplo. Foi uma grata surpresa. Irani, eu quero aproveitar, nós estamos nos momentos finais do nosso Antena Ligada de hoje, renovar o convite para que você retorne, sempre com os bons esclarecimentos que você traz, você sempre em defesa do servidor público, que faz o trabalho com afinco, que faz o trabalho com responsabilidade. E aí eu percebi que você ficou até emocionada quando você fala, a população foi lá, pegou o microfone e disse: nós, prefeito, estamos vendo aqui que a população, nós, população, usuários da saúde daqui, nós estamos vendo o pessoal querendo trabalhar lá e sem condições. Então é gratificante, né, para o trabalhador da saúde receber o reconhecimento do povo, né? É muito gratificante. Foi exatamente isso que a gente estava falando na semana passada, né, atrasada, a respeito da questão do CAIS de Campinas, que a gente estava pedindo para a população aproximar mais do trabalhador
e ver qual que é as condições que ele tem para prestar esse serviço. E aí foi isso que eu estava dizendo que eu vi em Aragoiânia, a população reconhecendo, porque como o município, as pessoas estão muito próximas, as pessoas se conhecem mais fácil, é diferente às vezes da capital, né? É verdade, então, a população no município menor, as pessoas sabem o que está acontecendo. Então não adianta o prefeito dizer que isso ou aquilo não, porque alguém tem um parente que trabalha na saúde. E aí as pessoas falam, né? Olha, eu estou lá, quero trabalhar, mas não recebo isso, não recebo aquilo, não paga meus direitos, enfim. Todo o nosso reconhecimento à população trabalhadora de Aragoiânia, da área de saúde, principalmente por conta da nossa temática, e o convite para que você retorne ao outro Antena Ligada para nós continuarmos aqui esse grande debate. E eu quero agradecer... Vamos relembrar Roberto, a data aí, tá? Da Assembleia. Isso, dia 28, a quarta-feira, 8 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Trabalhadores do Estado e do município e também a prestação de conta do Síndico de Saúde. Né? E... Claro, perfeito. Já encerrando a minha fala, eu quero dizer que esse movimento MBL, ele precisa, se ele quer um Brasil livre, ele precisa visitar as escolas, as creches, porque nada vai mudar no nosso país se não começar, né, a partir da educação, né? A educação infantil, a educação, né, para adultos. Então, que façam esse trabalho de acompanhar as escolas para poder... melhorar e o nosso Brasil ficar livre. E também com relação aos nossos SUS, né, aos nossos trabalhadores efetivos, que dão sangue, né, em prol da população, carregam os hospitais nas costas, né, uma grande responsabilidade e que precisa ser reconhecido a população e principalmente, né, pelos nossos gestores públicos, né. Quero agradecer também imensamente a Flaviana Alves, presidenta do Sindi Saúde Goiás, parabenizar o trabalho do sindicato juntamente com os trabalhadores pelas vitórias alcançadas na Justiça e por toda essa mobilização que vocês vêm fazendo pelo interior do estado de Goiás, conscientizando o trabalhador da importância de estar unido para lutar pelos direitos. Haja vista que eleições estão se aproximando, onde nós brasileiros iremos escolher, né, os nossos futuros representantes, para que nós tenhamos aí força de lutar pelos direitos dos trabalhadores e escolhermos representantes que tenham compromisso não só com os bancos, não só com os grandes agricultores, mas que tenham compromisso com toda a população brasileira. Obrigado, Flaviana. Eu que agradeço, Roberto, né, em nome do Sindi Saúde. E quero dizer assim, o Sindi Saúde não para, né? A gente, inúmeras agendas, nós estamos aí cobrando de Aparecida de Goiânia o cumprimento do plano de carreira. Tivemos reunião na quarta-feira com os representantes do prefeito, da secretária de Finanças, que nos pediu um prazo até dia 5 de abril, uma reunião às 14 horas, para dar resposta sobre o cumprimento do plano de carreira. E tivemos a nossa diretora Maria de Fátima Veloso e nosso diretor Mauro Ruben fazendo um seminário no Nordeste Goiano, né, na quinta e sexta-feira da semana passada, ali preparando os delegados de base daquela região para que possa manter a luta, a organização sindical. Porque o Sindi Saúde entende que nós tenhamos que ser autônomos, né? Temos que ter ali um sindicato bem próximo. Então nós queremos, o nosso estatuto, né, diz isso, a gente eleger os delegados de base. Então Mauro e Fátima está fazendo um trabalho belíssimo ali no Nordeste. Teve um seminário de preparação desses delegados de base, né, para que possa assumir ali a luta e a organização dos trabalhadores, né. E eu quero deixar, assim, uma mensagem de otimismo, de coragem de luta a todos os trabalhadores, que a gente tem que fazer a luta judicial, como a gente está colhendo frutos, também fazer a nossa luta de organização. Dizer aos trabalhadores efetivos do Estado, essa decisão do HGG muito nos fortalece, porque eu acho que é um caminho para a gente conquistar que demais hospitais também, né, possam permanecer 100% com efetivos. Né? Isso aqui cabe recurso? Cabe. A promotora me explicou, ainda cabe recurso, mas não é suspensivo. Como a gente teve sentença em primeiro, agora teve em segundo, a chance é muito grande de chegar a isso, né, nas instâncias superiores fazendo. E aí é a hora da gente conseguir inserir esse direito para o Hugo,
né, para o materno, né, porque uma coisa é muito diferente, o que a promotora Marlene sempre diz. Se o governo tem dificuldade de gerir, é uma questão, né, o papel dele, que ele quer passar para terceiro. Agora, ele não pode trocar a força de trabalho, que é de concursado, que é constitucional, né, que é, a Constituição diz muito claro que trabalhar no setor público tem que ser concursado, né? Então a gente continua luta. Então nós temos outras ações civis promovidas por outras promotoras, a exemplo da doutora Fabiana Zamalô, que questiona esse quesito da Constituição. Então nós vamos seguir firme, fazendo a nossa organização, a nossa luta, exigindo concurso público, né? Fazendo acontecer os nossos direitos aí, como foi de Goiânia agora e essa do Estado, e a gente só vai conquistar, mantermos unidos. Então, Sindsaúde é organizar, resistir e avançar. Vamos juntos. Tá certo, obrigado a vocês, Irani Tranqueira e Flaviana Alves, do Sindsaúde de Goiás. O programa Antena Ligada de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã, às 10 horas, com mais informações do mundo político, do mundo sindical e sempre um bate-papo com os nossos entrevistados. Obrigado a vocês. Para quem nos acompanhou até agora, obrigado também. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau. Esquecendo de falar, só parte. Vou divulgar. Né? Fazer a gente desse convite. Não.